Olá pessoal, estamos aqui hoje começando a 19ª edição, o seu Porto no Futuro. Hoje eu tenho aqui comigo a Cláudia, ela além de diretora da DVB Paraná, é também gerente de comunicação e marketing da Sicredi Campos Gerais, Paraná, São Paulo, e vai contar para a gente, vai conversar um pouco com a gente sobre o propósito que orienta decisões da marca. Então nós vamos falar como se diferenciar em um setor financeiro. A gente tem várias coisas bem legais para falar. Queria agradecer também ao Estúdio DC+, que nos acolheu hoje aqui. Para a gente é uma experiência muito legal ver todo esse caminho de conhecimento que a gente vem construindo, ganhando forma, ganhando novas formas, novos parceiros e hoje aqui uma casa nova, tá bom? Então, queria primeiro convidar a Cláudia a contar um pouquinho do histórico dela, do breve currículo dela, para daí a gente começar. Então, obrigada. Primeiro de tudo, agradecer a Flávia, que também é diretora da DVB aqui dos Campos Gerais. Dizer que é uma honra estar aqui compartilhando, né, o conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo da vida e, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de trabalhar numa empresa com muito propósito, para endossar e enriquecer ainda mais essa conversa hoje. Bom, eu sou pontagrossense, comecei minha carreira no marketing na Vivo, né, em Curitiba, onde eu também me formei, onde fiz pós-graduação. Pela Vivo eu fui, em 2006, convidada a integrar a equipe lá no Rio Grande do Sul. A equipe no Rio Grande do Sul ela foi formada no momento em que a empresa decidiu concentrar toda a área de marketing e administração de vendas lá naquela regional. E lá passei 8 anos, muito bons anos no Rio Grande do Sul. Trabalhava muito focada no relacionamento com os nossos clientes, em programas de fidelização, em ações de incentivo, trabalhei também em áreas de oferta, de aquisição de novos clientes e através dessa ferramenta acabei conseguindo uma bagagem grande também, a possibilidade de conhecer outros profissionais de outras empresas, né? Uma delas a RBS, que foi a minha segunda casa, né? Então saí da Vivo por um convite, né, da RBS para atuar como primeiro coordenadora de marketing dos jornais de Santa Catarina. Depois acabei assumindo os 8 jornais do grupo. Nossa. Na transição, para o digital, né, dos jornais, que eles eram os 50 anos da Zero Hora e eles precisavam de alguém que tivesse um pouco de bagagem de mobile marketing na época, se falava. Então aí foi o redesenho, né, de toda uma redação, de toda uma equipe de marketing que antes cuidava de um produto que era super focado em Porto Alegre, mas para ela ser uma comunicação mais plural, que conseguisse conversar com vários mercados. Então foi um desafio como profissional de marketing. Você não tinha a restrição geográfica. Não tinha, e a gente acabava usando uma comunicação de um veículo para toda a região, né? Então até que os jornais de Santa Catarina foram vendidos e eu fiquei só com a Zero Hora e com o Diário Gaúcho, que era uma grande ferramenta de marketing promocional. Ainda é um jornal, talvez o jornal de maior circulação impressa e venda avulsa de jornal na época. As pessoas nem sabem o que é hoje em dia isso, mas ele tinha um mecanismo promocional de colecionar selos. E aí, colecionando selos, você, ao longo do tempo, trocava por brindes. E aquilo no dia a dia, né? Você compra um jornal, compra outro jornal e acumulava aquilo. Foi assim, era uma grande paixão. Era um jornal que era muito querido, o Diário Gaúcho. Era um jornal que as pessoas ligavam para a redação para falar assim, só para avisar que na página tal tem um erro, mas não que a gente esteja reclamando, é uma marca que as pessoas amavam e ainda é hoje. Bom, a RBS foi uma grande escola, enorme escola, porque eu tive que aprender a trabalhar com um mercado em transição, né? E me fez amadurecer muito, né? E adquirir muito conhecimento também.
Mas até ainda enquanto vivo, eu acabei conhecendo muitas pessoas do Sicredi, porque a Vivo acaba tendo uma relação, faziam muitas ações, são duas marcas bem importantes no Rio Grande do Sul, né? E lá em Porto Alegre fica o centro administrativo do Sicredi, que seria o equivalente a uma matriz numa organização tradicional, porém no Sicredi é um centro de serviços compartilhados. Então lá fica todo o nosso, a gente chama de confederação e o banco, que são áreas compartilhadas entre 108 cooperativas do sistema Sicredi. Desde lá eu carrego, saí da RBS em 2015 para ir pro Sicredi, e desde lá eu venho acompanhando então a evolução da Sicredi Campos Gerais, né, que na época ainda vinha de uma transição de gestão, um crescimento, não eram bons tempos, mas já vinha numa evolução grande. E nos últimos anos eu até brincava quando os meus diretores, a diretora Leila aqui ia para lá, e eu falava, é minha diretora, mas na verdade eu nunca tinha tido nenhum elo aqui com o cooperativismo. A não ser pelo fato de ser pontagrossense. A não ser pelo fato da Sicredi Campos Gerais ser pontagrossense, e eu senti um orgulho enorme. Ela já era uma líder, uma diretora mulher no meio de um grupo de vários diretores homens, e ela ia lá para representar a nossa região e a nossa cooperativa. E não eram todos que iam, eram alguns diretores que iam. Então, acabei criando muito carinho pela região. Em determinado momento da minha vida eu decidi que eu queria voltar, né? E surgiu uma oportunidade aqui, fui convidada, aceitei de olhos fechados, que era um desafio também, assim como na RBS, um desafio de construir uma equipe numa cooperativa que já era uma das maiores apostas, né, aqui, assim, de crescimento, de evolução, com uma atração a grande Curitiba. Ela é uma força incrível. E vocês entraram faz poucos anos em Curitiba, Estamos fazendo 10 anos agora. E vim, então, você sabe bem, trabalhamos juntas, né, com cliente e agência. Tínhamos uma assistente, né, era eu e uma analista já, e vim como gerente para cá para construir a equipe. Hoje estamos em 9. Nossa. Então, 9 agências, uma empresa de pesquisa que ajuda muito, e esse vem sendo um outro viés enorme do nosso trabalho. E a Sicredi Campos Gerais hoje, ela cuida de agências da Grande Curitiba, dos Campos Gerais, nessa força que também são os Campos Gerais, do Vale do Ribeira, e parte da Baixada Santista agora também, inauguramos Peruíbe. Né? Então, é uma crescente muito robusta, né? Como as pessoas têm aderido, né, a esse novo modelo de gerir a vida financeira, né? Que legal. Desculpa aí contextualizar. Não, tudo. mas é importante. Acho que só para a gente começar, é legal você falar o que é uma instituição financeira cooperativa. Só para a gente começar com um conceito bem definido, colocar todo mundo na mesma página. Sim. Então, a instituição financeira cooperativa, ela opera, né, como uma instituição financeira, ou seja, ela dispõe de todas as soluções de produtos e serviços financeiros, porém, com um alto nível de engajamento em contribuir e agregar com a vida financeira, tanto dos associados, que nas instituições financeiras cooperativas não se tem clientes, se tem associados, né? Porque o correntista ou poupador, quando aderem, né, ao Sicredi, eles podem passar a ter, no caso do correntista, faz parte, né, mas todos podem ter uma cota à parte, um capital social, que o faz dono, né, da instituição, e ele passa a receber, a tomar decisões do negócio, a poder participar das assembleias, a poder, inclusive, receber dividendos, né, o que seria o equivalente ao lucro, resultado operacional, né, dividido no final do período entre estes que são os donos do nosso modelo. É um modelo que até quando a gente fez a transição da marca do Sicredi, né, eu estou desde 2015 no Sicredi, a gente começou
em 2015, 2016 a mudança de marca, e foi quando a gente entendeu, né, o quanto esse modelo parecia novo, né, inovador, né, era a época de lançamento de Airbnb, Uber, e ali a gente viu ele hoje, né, fazendo 120 anos nesse ano, né, e uma marca que é totalmente atual, né, um conceito totalmente atual, né. Você está roubando a minha pergunta. É que é como engajar, né, essas novas gerações que, como você falou, tem conceitos de colaboração, de não comprar e pagar experiências e tudo mais, em um modelo de negócio que nasceu há 120 anos. Eu até tinha a informação de há mais de 100 anos, não lembrava que era 120. 120, estamos fazendo 120. Mas é legal você falar isso, do quanto a coisa ainda faz muito sentido, né? E não é só a construção, né, o conceito, o modelo de ser. Claro que a gente teve que fazer inúmeras mudanças e continuamos fazendo, né? Você não é simplesmente por um conceito que você se torna, por exemplo, a instituição financeira com a melhor avaliação entre os aplicativos na loja, né, nas lojas de aplicativos, na loja da Apple, estamos com a melhor avaliação. É desenvolvimento, é trabalho, né, investimento em tecnologia. Então, olhar para o consumidor, conceito, né? Entender a necessidade do consumidor, entender a necessidade do negócio, porque o nosso negócio, apesar de ter o conceito de equilíbrio entre investimento social e o ganho econômico, ele tem que um sustentar o outro e Sim. um gerar para o outro, né? Então, tudo com base de entender o consumidor, entender as necessidades de negócio e construir a melhor estratégia em cima disso. Melhor experiência, legal. E como que é a mudança de marca, né? Você comentou que o processo começou em 2015. Eu me lembro, talvez foi exatamente quando a gente começou a atender a Sicredi de Campos Gerais, que foi a primeira cooperativa que a gente atendeu, que foi acho que finalzinho de 2016, começo de 2017. Uhum. Foi quando ia inaugurar. Foi a entrega, né? Foi a entrega da Paulista lá, né? Das nossas agências Isso. modelo. E como essa mudança de marca foi importante para a adesão de novos públicos, né? O Sicredi vinha de um histórico muito forte com o agro, com outros setores, e pelo que a gente sabia na época, muitos públicos como pessoa física não sabiam que tinham a possibilidade de se associar. E a marca foi importante nesse processo? Foi, extremamente. Na verdade, tudo começou no patrocínio da Copa do Brasil, que ainda é nosso, né? Ainda somos patrocinadores, apoiadores, né, desse projeto. E a marca, no formato como ela não funcionava bem nas nossas lonas de patrocínio. Então, a aplicação dela, era uma marca, quem quiser depois buscar no Google aí para ver no histórico, ela era uma marca extremamente engessada de aplicação, uma marca num amarelo, que tinha que ser aplicado no fundo branco. Ela tinha 2 pinheiros no canto que representam justamente esse equilíbrio é o símbolo do cooperativismo, mas para nós representa o equilíbrio do social e do econômico, né? Então ela não funcionava bem e ela acabou sendo uma força na tomada de decisão pela qual a gente decidiu que era hora de desenvolver uma nova marca, né? E diante dessa dificuldade foi feita uma pesquisa. A pesquisa demonstrou que o público jovem não nos reconhecia como uma instituição, assim, não nos percebia como uma instituição financeira. Por vezes nos categorizava como uma financeira, né, uma empresa de concessão de crédito, e uma marca extremamente velha, pelas cores, né, o modelo. Tinha um verde musgo, assim, né, bem escurão. Um amarelo, assim, quase beirando um marrom, assim, né, e pensa, né, uma instituição com 108 presidentes, né, então precisava ali se iniciar um enorme processo. Eu acho que hoje, no que tange a estratégia de aproximação com públicos, essa foi a mais grandiosa da história do Sicredi, assim, porque ela foi absolutamente construída em cima de estratégia, tentando unificar
as mensagens dentro de uma instituição enorme que hoje tem presença, né, em todo o território nacional. Então foi feito, nós contratamos a Interbrand, que hoje é, né, uma enorme multinacional, talvez que a maior multinacional assim focada, né, na construção de marcas. Na mesma hora que ela estava criando a marca do Sicredi, a nova marca do Sicredi, ela estava trabalhando na marca da Latam. Ah, que legal. E ela foi decisiva, porque eles rodaram assim, muitas cooperativas, foram 8 mil associados pesquisados, 5 mil colaboradores, mais né? Assim, foi um projeto enorme. Então, o entregável da marca, de fato, foi 2017, pensa o tamanho do projeto, né? Mas de lá saiu uma personalidade de marca, né, que é o Simples, Próximo e Ativo, saiu um posicionamento que nos ajuda a explicar, né, hoje, principalmente com o crescimento que o Sicredi tem, por vezes a gente encontra um novo colaborador numa integração e ele fala: Cláudia, eu preciso de uma frase para explicar o que é o Sicredi em uma frase. E aí o posicionamento ajuda o colaborador, né, a fazer essa tradução aí para explicar, principalmente quem vem de um segmento financeiro tradicional, né, e aí chega numa cooperativa, o que é essa diferença? O que vocês estão fazendo de fato para agregar na vida das pessoas financeiramente e no desenvolvimento das nossas comunidades? E o verde, né? O verde que veio como uma característica, tirou o verde musgo, que não nos destacava, que era uma característica, até e dificultava até a distinção do Sicredi em relação aos outros, né, e num setor que é tão dinâmico, né? Porque como o setor financeiro, a partir da tecnologia, cada dia mais, muita transformação. Sim. Então, se você tem uma marca que tem cores que não trazem essa dinamicidade, você perde o timing, parece, né? Então, eles vieram com algumas cores, assim, a gente, na época foi decidido por esse verde, que é uma escolha muito feliz, muito, né? Os 2 pinheiros, eles foram representados, a sabedoria também, né, da Interbrand. Os 2 pinheiros, como representam o cooperativismo, e o cooperativismo tem 7 princípios, o catavento, ele representa são as 7 pás do cooperativismo, são os 7 princípios representados ali. Então, assim, foi de uma sabedoria, a angulação da marca representa o movimento, né? Uma marca sempre em constante movimento, e assim tem sido, desde 2017. Então, né, você conheceu, né, inúmeros manuais, né, todo o mobiliário das nossas agências desenhado para o Sicredi. Então, quando você chega numa agência, você encontra o mesmo móvel que tem em outros estados. E isso é muito legal que você falou, porque já aconteceu casos de a gente receber foto e a gente falar, na época você não estava ainda aqui na Campos Gerais, a gente dizia, não, a gente não quer 3D, a gente quer foto. Não, é foto. O móvel, ele parece móvel de 3D, de tão lindo, de tão... Ele é incrível, muito perfeito, assim, que eles são, né? E o próprio projeto da marca, indo para essa coisa da experiência, de encantamento, né, desses públicos, trouxe iniciativas diferentes. Então, por exemplo, dentro do manual de novas agências, a gente tem espaços de coworking. Então, as novas agências, os novos prédios já vêm com mesas para que os associados possam agendar e usar e compartilhar aquela estrutura que está lá. Então, isso realmente... Alguns movimentos, claro que eu estou falando dos movimentos mais negociais, de ser associado e ter os benefícios, mas existem vários outros, né? As próprias ações do cooperativismo em si, né? O projeto com Maurício de Souza, né, que é um projeto que trabalha educação financeira, ele criou gibis para o Sicredi, tanto para crianças como para jovens.
O projeto... Isso é uma coisa tão pouco falada, né? E que deveria estar em todas as escolas, em todas as... Sim, todo mundo deveria aprender sobre isso e só aprende quando já se esgoelou no crédito. Como é que é? Crédito especial, cheque especial. Cheque especial não tem nada, né? Mas o nosso viés é conscientizar o uso. Né, o uso consciente, todas as ferramentas de administração da vida financeira são saudáveis, desde que saiba gerir, né? Claro. Então, e são uma ferramenta para você evoluir, né? Sim. Eu quero comprar uma casa, tá? Então a gente te ajuda, mas não passe do limite que você não vai então, assim, tudo começa na vida financeira das crianças quando pequenos, com os gibis da Turma da Mônica, depois tem mais uma edição de vários outros gibis, são 5 gibis de Turma da Mônica Jovem, 6 gibis de Turma da Mônica Criancinhas ainda. Depois nós temos o Cooperação na Ponta do Lápis, que é um outro projeto de educação financeira que qualquer associado. A gente tem um dinamismo enorme junto às empresas associadas da nossa região, que elas demandam, nós temos voluntários em todas as nossas cidades, demandam uma oficina de educação financeira, nossos multiplicadores vão até as empresas para ajudar, inclusive, o adulto que está numa situação difícil. Porque ele não teve esse suporte quando era criança. Não teve esse suporte. Hoje a gente vê que até existem iniciativas nas escolas, né? Mas a gente vem com essa complementariedade e a gente acredita que isso vai fazer a diferença aí no futuro muito breve, assim. Além disso, a gente também tem o projeto União Faz a Vida, que entra nas escolas aí de forma mais incisiva, com coordenadores pedagógicos contratados pelo Sicredi, a fim de desenvolver pessoas que busquem as respostas para as perguntas. E aí eles montam expedições investigativas e saem, vão junto com esses coordenadores atrás dessas respostas. E isso não tem nada a ver, né, entre aspas, com instituição financeira. Isso é muito legal. Tem a ver só com o propósito de mudar o mundo. O propósito de construir uma sociedade mais próspera, né, junto com as pessoas. Então, e quem é curioso consegue ter uma vida mais próspera também. Exatamente. Então, que legal. Mas tem, hoje fala do ESG, né? O ESG é quase que uma pauta de 120 anos de história do Sicredi. Então, tanto na parte social, que eu vim falando, na parte ambiental, né? Nós temos a Atitude Consciente, que é um projeto de reciclagem, de recondução ao óleo de cozinha, né, ao destino correto. Nós temos todo o G, né, da governança, né, a governança nas instituições financeiras cooperativas, mas principalmente no Sicredi, porque eu falo que faço parte, né, e acompanho os processos de prestação de contas, a condição de transparência na execução, o social mesmo, com fundo social, né? Um percentual escolhido, decidido em assembleia pelos associados, é destinado a ações sociais no território onde o recurso é captado. É isso que eu ia falar, porque muita instituição faz, mas muito concentrado em São Paulo, né? Ou para outros países, né? Para a Europa, onde fica, né, as matrizes, né? Aqui não, aqui as Cred Campos Gerais e em breve, né, assim que é homologado pelo Banco Central, Campos Gerais e Grande Curitiba, devido ao crescimento que estamos tendo lá, Paraná e São Paulo. Ela passa esse processo, né, de transição, ele acontece a partir do recurso captado. Então o recurso chega, é um ciclo virtuoso que a gente chama, ele chega na agência e ele é reemprestado, né? Então ele vem como investimento, ele é emprestado aos nossos associados desta região e o resultado que sobra, um percentual, é reinvestido ou distribuído, né? Então isso é realmente um modelo muito inovador. É uma jovem... inovação. E acho que legal você falar, né, isso de inovação. A gente passou recentemente por uma situação de pandemia, onde houveram grandes desafios e as instituições financeiras foram muito
não muito afetadas, mas quero dizer assim, sofreram transformações de comportamento também, onde a gente teve uma grande adesão de idosos a tecnologias que antes não faziam parte do seu dia a dia, né? Então, como que isso ficou depois? Acabou o lockdown, acabou os perigos, digamos assim, maiores, né, do Covid. Eles voltaram aí para as agências ou eles... Quem que ganhou aí? É o atendimento pessoal, comodidade? Como que ficou essa relação? Eu diria que tudo ganhou, né? A pandemia, ela nos ensinou o valor do humano, né? O valor da proximidade, o valor do olho no olho, o valor do aperto de mãos, né? Mas ela também nos mostrou a quantidade de brasileiros que não tinham sequer CPF, né? Então, com a utilização obrigatória, né, das tecnologias, fosse para trabalhar, fosse para conseguir o próprio auxílio emergencial, as pessoas tinham que baixar um aplicativo, que se logar. Teve um desenvolvimento na cadeia como um todo, né? Seja até da concessão da internet em alguns municípios onde não tinha. Então, não posso falar que o crescimento foi na base de idosos. Não, o crescimento foi geral, né? Em todas as regiões se possibilitou um desenvolvimento na utilização dos recursos e também, por parte das instituições, um desenvolvimento das soluções. Então, por exemplo, a Flávia não sabia quem era a gerente de contas dela. O diferencial do Sicredi, na época, já era que a proximidade dos gerentes de negócios com os nossos associados já era um diferencial que nos favorecia, né? Mas a Flávia, por exemplo, que tinha recém aberto uma conta, não sabia quem era ou tinha perdido o contato, a gente entregou uma ferramenta que é uma ferramenta do próprio WhatsApp, da própria Meta, né? Que é o Enterprise, que é a conexão, a possibilidade do associado entrar direto em contato com um número fixo, né? Que ele é uma máscara fixa, é uma plataforma que possibilita o atendimento por robô 24 horas ou o atendimento humano. Então, por lá você pode escolher se você quer falar com um atendimento automatizado, que já resolve 70% das operações, ou se você quer ser direcionado ao seu gerente, ao atendimento humano. Essa conexão, essa possibilidade de proximidade, ela é um enorme diferencial. E vocês têm os dados de quanto as pessoas preferem, assim ou não? Temos. Tem uma agência assim que foi essa transição ela vem acontecendo, né? A gente nunca desligou uma operação para iniciar outra, né? O gerente continua acessível pelas outras plataformas. Mas com a incidência de fraudes, era necessário desenvolver um canal seguro. Porque hoje qualquer um pode pegar e falar, esse celular é do teu gerente, né? Não. Então, se você quiser formalizar qualquer operação de forma, até as nossas equipes incentivam isso, você manda diretamente para esse canal e lá já entra, conecta direto ao nosso CRM, os dados ficam todos salvos, os documentos são válidos. Então, a pandemia, Flá, trouxe uma evolução de ferramental. Assim, agilizou uma coisa que eventualmente aconteceria. Aconteceria, né? Mas trouxe uma evolução também. A questão de segurança, né, na transição de dados foi cada vez mais fundamental, né? Sim. E temos a sorte aí de contar com esse ferramental robusto, né, que tem ajudado o Sicredi a crescer ainda mais. Também a abertura de contas digital, né? Então, é legal isso que você falou, né? Porque vocês contam com uma estrutura robusta, que é uma estrutura de uma instituição financeira de porte nacional, mas vocês têm, por serem várias, quantas? 108, você falou? 108 no Brasil. 108 cooperativas no Brasil, vocês acabam dividindo o Brasil em 108 fatias, né? Então muito, você ganha dos dois lados. O nosso sistema, por ser muito bem organizado, assim, ele consegue ter essas entregas e trazer essa unicidade que precisa, né? Hoje o Sicredi, se mal administrado, não conseguiria, né, garantir a sobrevivência. O sistema cooperativo, ele é peculiar também nisso, né? Porque as cooperativas, elas são afiliadas do sistema. O Sicredi tem crescido, inclusive, no norte e no nordeste do Brasil. A última expansão lá
foi proveniente de afiliação, né? Então, um sistema cooperativo, 28 cooperativas de um sistema cooperativo se afiliaram ao Sicredi. E o Sicredi hoje está no Brasil inteiro, né? Em todos os estados, mais de 2.200 agências. Nossa. A maior rede financeira do Paraná, né? Então, e a adesão das pessoas tem sido cada vez mais forte, né? A gente vê os rankings de reclamação, né? As pessoas ainda querem o atendimento humano. Né? Na hora que o problema acontece, a gente quer uma pessoa. A gente quer uma pessoa. Claro que é conveniente ter a tecnologia. Então, a gente abre conta digital, a gente te oferece. Mas se você quiser ser atendido, se você quiser personificar ou ter aquele atendimento empático, você não vai precisar ficar vinculado num 0800 esperando alguém te responder, né? Você vai poder ser atendido numa agência bonita, com um cafezinho gostoso, com um estacionamento para ser recebido do jeito que a gente acha, né? E enquanto o associado do Sicredi quiser ser atendido desta forma, assim ele será. Que legal. E como que vocês fazem para gerar experiências? A gente sabe hoje, se fala muito, né? Quando a gente fala de marcas, tal marca fez tal experiência, tal geração quer comprar experiência, né? As novas gerações não querem comprar coisas, querem viver experiências. Como proporcionar experiências em um setor tão, eu não digo tradicional, assim, mas parece que tão difícil, tão pouco palpável, né? E sendo que a gente acaba, às vezes, imaginando experiência, uma coisa no Rock in Rio, super fantástica, maravilhosa. Mas não, a experiência ela tá no dia a dia. Não adianta você fazer uma ação super legal lá num evento e no dia a dia o associado ser mal atendido, né? Como que vocês proporcionam experiência? Como vocês enxergam esse pilar, assim? Eu acho que no fim do dia, a questão de serviços, né, é quem atendeu bem, quem atendeu com dedicação. E eu acho que a experiência no que tange... É claro que a gente tem todas essas outras ações de desenvolvimento das comunidades e das regiões onde a gente atua. Mas o que agrega valor é a satisfação do nosso associado. E aí é pesquisa, né? Na verdade, o entender para atender, que é inclusive uma competência organizacional do Sicredi, da nossa cooperativa, ela é uma das coisas que tem sido mais trabalhada pelos nossos líderes, assim. Então, eu tive uma experiência recente, assim, em relação a isso. Então, você tem que se aprofundar no que a pessoa precisa. E a gente tem trabalhado muito com pesquisa. Então, a gente foi além, a gente viu que o NPS, que é um indicador comum a várias, as maiores empresas do mundo trabalham com NPS, a gente viu que ele não era... Você não pode ter o dado, né? Você tem que ter informação. O dado qualquer um tem, né? E a gente também viu que o dado por si só, ele não entregava a possibilidade de agir na hora que você precisa agir. Então a gente instituiu um outro mecanismo de pesquisa que monitora emissões de senhas de atendimento nas agências. Nós temos um ciclo de relacionamento com o associado, que é uma inteligência construída para monitorar os momentos de vida de cada uma das pessoas que interagem com a nossa marca e trabalhar soluções naquele momento de vida da pessoa. Quando a pessoa é contatada ou trabalhada dentro do ciclo de vida, ela é marcada em uma plataforma nossa, um CRM, e lá entra direto para uma outra rotina nossa, que é pesquisar como foi esse contato, esse trabalho do nosso pessoal, e aí são pessoas, não é um robô mandando coisa, nada. Como é que foi esse contato? E com base nisso, online, eu disparo, se foi uma reclamação principalmente, eu disparo online pro gestor daquela conta, pro gerente do gestor, né, para nossa área de GP, para que na hora tenha sido construído um plano de ação de melhoria, para surpreender, para desenvolver essa relação. E a gente acredita na força do relacionamento como uma força assim, motriz do nosso negócio.
Você olha as redes sociais do Sicredi, você vê muito pouco a cooperativa falar sobre produtos e serviços financeiros, né? E eu acho que é ali que mora esse outro lado, o de desenhar experiência, o de proporcionar essas entregas, esses pequenos momentos do dia, onde de fato o relacionamento vai fidelizar. E mais do que isso, né, Flá, a última pesquisa... Vai fazer diferença também. Né? A última pesquisa que a gente fez... Hoje, para o Sicredi, é muito difícil competir com uma instituição financeira tradicional no que tange investimento em mídia, né? Então, como é que o Sicredi cresce? O Sicredi cresce por indicação. Então, inclusive, através de pesquisa, quem nos dá 9 ou 10 é convidado a indicar alguém automaticamente pela plataforma. E isso acaba gerando um volume de indicação. E indicam bastante? Indicam muito. Nossa, pra você ter uma ideia, a última pesquisa, 67% das nossas novas operações são provenientes de indicação, das nossas aberturas de conta. Isso é um resultado, então, né? Não é um... E é aquilo que... Então, assim, isso é automático. Tanto o cara que reclama, ele cai direto no e-mail para abrir, como o cara que elogia vai direto para uma outra plataforma para ser convidado a indicar alguém. Quando cai a indicação, a gente faz todo um processo respeitando a nova Lei Geral de Proteção de Dados, mas o cara que foi indicado por alguém já tem um relacionamento comigo. Sim. Né? Porque um amigo dele já tem conta conosco, um familiar. Né? Então, esse processo de crescimento, que é como a gente vem tratando e sendo trabalhado, ele é muito sustentável. Ele é orgânico, mas muito sólido, né? Muito sólido. A pessoa já vem com um relacionamento. Ou aquela coisa, antigamente tinha uma preocupação, né? Mas já vem com o endosso de alguém, né? Sim. Realmente é um modelo. E é um modelo de crescimento que vem sendo o próprio. Eu me lembro muito do surgimento do Orkut, que ele. Nossa, olha, agora eu denunciei, né? Mas que ele Diz era. Que vai voltar o Orkut. Então. Mas o Orkut foi isso, né? O Orkut, o Orkut e o Facebook também no começo. Você só podia entrar ser indicado por alguém. É claro que a gente não barra a chegada de ninguém, mas você está mais propenso a ouvir uma proposta quando ela vem de alguém que tem credibilidade, né, para você. Muito legal. E como as novas entidades digitais, né, a gente tem aí Nubank, Neon, sei lá, não consigo lembrar todas, mas são, sei lá, centenas, né, de instituições que são exclusivamente digitais. Elas trouxeram alguma transformação para o setor? O que evoluiu, o que mudou, o que ficou, o que se valorizou nesse processo aí? Então, eles trouxeram primeiro a provocação, né, de por que a instituição financeira tradicional não consegue abrir uma conta digital e chega alguém e abre. Então, isso trouxe uma celeridade maior no aceitar documentos, nos processos de segurança para ninguém abrir uma conta em seu nome, né? Então, tem vários desenvolvimentos de processo em cima disso e também de tecnologia. Mas eu acho que diante do nível de educação financeira dos brasileiros, quando se depararam com essa facilidade no acesso, por exemplo, concessão ou não entender alguma operação que acontecer na conta, a gente tem na nossa rotina, né, como pessoas e a gente tem um certo nível, eu trabalho numa instituição financeira, mas acontece não entender alguma operação que surge num extrato e que você precisa tirar dúvidas com alguém. Agora pensa, olhando para o Brasil, né, com a quantidade de instituições digitais que a gente tem hoje, né, e com tarifas grátis, né? Por que elas têm tarifas grátis? Porque o atendimento é restrito, né? De fato o robô o tempo inteiro atendendo. O cara que tem uma bagagem maior e que não quer o atendimento humano, ele vai bem. Mas a gente tem inúmeros exemplos de pessoas que saíram e que foram para o atendimento digital e que voltaram porque sentiram falta em determinado momento. Ou de ter para onde correr, né?
assim, o que elas trouxeram? Elas trouxeram uma urgência em desenvolver a inclusão financeira, mas também a educação financeira. Isso até faz parte da agenda do Banco Central. Eles têm uma agenda, do BC-REST, que eles chamam, uma agenda focada em educação financeira, mas também daí a gente vê a quantidade de reclamações, né? O ranking de reclamações do Banco Central é assim povoado de instituições digitais, ainda com o tamanho gigantesco que Caixa e Banco do Brasil tem no nosso mercado, né? E são tipo dinossauros, assim, né? Assim, mesmo que tenham, até o Banco do Brasil teve recentemente uma mudança de marca, mas para mim tem um aspecto assim bem... eu não vou falar mal de ninguém que eu não sou dessas, mas Flá, eu acho que tudo moda na experiência que você entrega, tá? Assim, então, a experiência com a marca, claro que estou falando para uma empresa de design, né, que é a Porto, mas se a experiência for incrível, assim, 80% do caminho está andado, sabe? Então, minha bandeira é do atendimento de excelência, do retorno, sabe? Que eu acho que isso, quando você atende com excelência, você entrega todos os outros quesitos que a pessoa tem. Hoje a gente tem assim, 80% das nossas pesquisas trazem elogios, né? Reflete muito também o que o nosso NPS traz. E a meta é ir além, ir cada vez mais adiante, desenvolvendo essa experiência. E a marca, ela é simplesmente um suporte disso, sabe? Ela entrega esse posicionamento, mas no dia a dia, a verdade... Não adianta nada você ter uma marca que entregue um carinho enorme na marca e a experiência ser ruim, né? Então, a gente tem trabalhado para manter isso, assim, e melhorar cada vez mais. Sim, que legal. E você tem alguma coisa para trazer para a gente de desafios de um país tão plural, né? A gente sabe que a origem do Sicredi é no Rio Grande do Sul, acho que não lembro se você falou isso, mas a matriz, né, entre aspas, fica lá. E houve cada vez mais essa migração para Norte, Nordeste. Que desafios essa nova marca tem, né? Quando a gente entrou em contato com os primeiros manuais do Sicredi, quando houve a mudança de marca, a gente lembra que tinha, por exemplo, uma trama, e essa trama dali 2 anos ela evoluiu para uma outra trama, porque ela tinha algumas dificuldades de aplicação, né? Ela teve alguns desafios aí. Foi lançado um verde digital também, né? Que foi muito bacana. Outras tipografias também que funcionavam melhor no ambiente digital. Num contexto de 108 Cláudias, cada uma com uma realidade diferente, cada uma com uma equipe diferente, cada uma com uma agência diferente. Com uma cultura em mercados que o nível de senioridade tanto da marca enquanto conhecimento de marca, né? Mas também de senioridade de publicitários, né? De gestores de marca, assim. Então, a gente teve que trabalhar manuais cada vez mais robustos, né? Para que não tivesse nenhuma aresta sem o devido cuidado. E a Interbrand até fez uns workshops logo que vocês lançaram, né, a marca. O Rafael, que é da Porto também, foi em um dos workshops e lá em Porto Alegre também teve a oportunidade. Eu lembro que eles fizeram vários, não sei se foi Brasil afora ou só no Rio Grande do Sul, mas a gente aprendia a fazer uns exercícios para entender se aquele material era simples, próximo e ativo. Isso. Tinha umas contas que você fazia para saber se você podia liberar aquele material ou não. Mesmo. Muito legal. Então a gente dá nota para os materiais, né? Tanto se ele cumpriu a missão dele, entregando, né, o propósito, né, o posicionamento, mas a gente tem manual de identidade verbal, Flá. A gente tem o jeito que o Sicredi fala, né? Ele está totalmente procedimento, né? Acho que tudo que tem processo é difícil de ter esse escape, né? Mas o desafio do Sicredi hoje não é simplesmente um desafio de marca.
desafio do Sicredi, ele é muito do conhecimento, da disseminação do cooperativismo, né? Então, hoje a gente trabalha já no nosso território com uma maturidade maior, as pessoas já sabem que ele não é só do agro, né? Claro que o agro tem uma importância enorme e a gente se orgulha muito, né? O Sicredi, inclusive, é o segundo maior na concessão de recursos de crédito, então é realmente um alicerce forte aqui nos Campos Gerais, especialmente com a parceria com as cooperativas, né? Nós trabalhamos muito juntos. Mas o desafio ele é nessa entrada, né, de novos territórios ou grandes metrópoles como São Paulo, né, grandes centros. Então a gente vem trabalhando o cooperativismo e buscando tangibilizar o cooperativismo através dos benefícios que os produtos e serviços financeiros trazem. Então, por exemplo, ano passado nós trabalhamos numa campanha ano. Abrimos mão de falar instituição financeira cooperativa e falávamos mais que banco. E tangibilizávamos o que eram as vantagens. Então falávamos do trabalho na educação financeira, o Sicredi desenvolve um projeto com fundo social no seu bairro. E o seu banco? Né? Então a gente começou a fazer... E antes a pegada era... eu lembro quando a gente começou a atender, não podia nem pensar na palavra banco, você já estava errando, né? Não é uma coisa que a gente gosta, né? Mas a gente... Às vezes precisa colar para se afastar de volta, né? A gente teve que fazer esse mais que banco para ir para uma linha de entendimento mais fácil. Percebendo que as pessoas, elas não estão... com tempo para consumir o conteúdo como a gente consumia no passado, sim, né? Então o que era óbvio foi trabalhado como óbvio e o que precisava ser explicado foi, então, por exemplo, a distribuição de resultados foi explicada, né? A transparência na gestão foi explicada. Pra quem nunca ouviu falar, não vai saber difícil. O que é. Como assim? Distribui o quê? Divide o lucro no final, né? Um banco, né? Então, assim, foi muito trabalhado esse outro viés e eu acho que muito bem entendido, tá? Porque o crescimento lá se demonstra cada vez mais sólido e perene. Que legal, muito bacana. E o Brasil, você estava falando sobre um país, né, que tem uma população com pouca educação e tudo. Como ele é nos rankings assim, mundiais de não sei se é nível de entendimento de educação financeira ou se é de endividamento. Não sei se estão diretamente ligadas, mas acredito que sim. O Brasil, hoje, na verdade, se tu for olhar como são as instituições financeiras cooperativas em outros países do mundo, né? França, Canadá, Holanda, Alemanha, né? Essas economias são majoritariamente cooperativistas, né? Então, a França tem 60% das operações financeiras em instituição financeira cooperativa. Aqui quanto é? Você sabe? Aqui, hoje, somando, nós estamos com 12% da operação. Mas assim, isso, ela demonstra, somando por quê, né? Nós somos 847 instituições cooperativas. Então, iguais à cooperativa que eu faço a gestão de marca aqui, tem mais 847. Que fazem parte de várias marcas. De vários sistemas, como a gente chama o Sicredi, né? A Sicredi Campos Gerais, ela é a 10ª maior em ativos totais. Agora, no geral ou do Sicredi? No geral do Brasil. Nossa. Nós somos a 10ª maior. E isso que eu falo da conquista de crescimento, né? Ela é uma cooperativa que realmente vem refletindo e grande parte, assim, se deve a essa intercooperação aqui, sabe? Na visão aí dos nossos diretores, que é muito forte, né? O trabalho em conjunto. O cooperativismo no Paraná, por sinal, é uma grande referência, né? Mas voltando, né, quando você olha esses 12%, né, que é o somatório de tudo, né, ele é um indicador que fica... quando se compara, né, o desenvolvimento do território, né, por que os Campos Gerais têm essa projeção enorme nessa região, né, as nossas cooperativas daqui? Porque o cooperativismo é muito bem entendido e priorizado na vida das pessoas, né? Do agro também.
Então, já se percebe a vantagem em aderir ao movimento. Mas é um trabalho em conjunto, né? O Banco Central colocou na agenda, existe, né, um trabalho robusto, né, na construção da legislação, né, tanto por parte dos deputados como do Senado. Então, isso começa uma construção muito parecida com o que aconteceu, né, nos outros países, mas eu acho que agora, de fato, com um entendimento melhor do que é e dos benefícios que se traz. Que legal, muito bacana. Agora eu vou fazer para a Cláudia a última pergunta que eu sempre faço para fechar as nossas lives. A gente sempre fala nos canais da Porto que as marcas têm o poder e o dever de transformar, né? O governo já não dá conta de muita coisa, a gente precisa que as marcas encabecem essa transformação da sociedade em diversos aspectos, como ela falou, a educação financeira, ou seja, outras questões de desenvolvimento social. Queria perguntar para ela o que o setor pode fazer e especificamente o que o Sicredi faz para transformar a vida das pessoas. Ela já falou sobre isso a noite inteira, mas queria que ela assim desse uma fechadinha para nós. O propósito, e agora voltando, né, ao mote da nossa conversa hoje, o propósito ele tem que ser genuíno, né, Flá? Não adianta nada de fazer uma campanha falando que a gente faça, de fato a gente não faz, e a gente vê o quanto grandes marcas já passaram de vergonha na história por não cumprir com o seu propósito. Então, o Sicredi, ele além de fazer, ele presta contas 2 vezes por ano das ações que ele faz, né? O cooperativismo tem como premissa fazer, mas eu vejo a seriedade com que o Sicredi conduz a gestão. Tanto eu tenho uma área de marketing e nós temos uma gerência com a mesma importância de gestão e desenvolvimento do cooperativismo, que cuida somente desses projetos que são desenvolvimento de lideranças femininas nas comunidades, desenvolvimento, são mais de 300 mulheres hoje nos nossos comitês da nossa região, o desenvolvimento de lideranças jovens, os comitês de sustentabilidade que com os nossos executivos e maiores cargos da cooperativa controlando o tal ESG, que é a moda, né? Mas que faz parte da nossa essência desde a raiz em todas as ações. Mas mais do que fazer, estamos entrando num momento de controlar, monitorar, e por isso o Comitê de Sustentabilidade tem sido muito importante, porque nós precisamos prestar contas, né? Mas inclusão e diversidade é uma pauta, e equidade é uma pauta frequente. A nossa cooperativa aqui tem 2 diretoras mulheres, né? Há anos, né? Há anos, né? Então, mas isso tem sido cada vez mais pautas sérias, construídas e tratadas com muito controle, com muita gestão em cima de indicadores. Não só vamos fazer uma ação de voluntariado 1 vez por ano, sabe? Temos também, né? Mas o Fundo Social, né? Cada uma das nossas agências tem o seu valor para investir nos projetos da sua base de associados. Então, não adianta fazer para uma outra região, não vai fazer, né? Porque tem que ser os coordenadores de núcleo daquela agência tem que validar o projeto e ver que de fato beneficia. Então, é um modelo muito diferente que de fato, e aí o Sicredi, há 1 ano atrás, contratou uma pesquisa com o Instituto FIPE e demonstra ali o crescimento de 1% na geração de renda, né, per capita, mais 5, quase 6% na geração de emprego. Nossa, nas regiões. Então, o desenvolvimento das regiões ele é muito robusto, né? E a gente precisa cada vez mais difundir, né? Que boa oportunidade de estar aqui contigo hoje falando sobre isso, que é mais do que um trabalho, né? Que eu acho que quando você trabalha acredita naquilo. Não é nada difícil de vender e trabalhar no Sicredi, porque de fato ele é um amor, ele é uma paixão, ele dá um orgulho, ele agrega no teu propósito de vida e ele casa muito com os meus valores pessoais. Então é uma grande honra falar dele. Que legal. Então, queria agradecer aqui a participação da Cláudia. Sempre é muito bom estar com ela, aprender muito sobre
comunicação e marketing, a gente já trabalhou juntas antes, mas agora ficamos nos admirando profissionalmente, então queria agradecer muito a tua participação, Clau. Queria agradecer também aqui mais uma vez ao espaço que a gente está tendo no estúdio DC+, e agradecer a vocês que sempre acompanham a gente aqui no O Seu Porto no Futuro. Obrigada, sempre uma honra, sempre à disposição. Tá bom, que bom. Tchau, tchau.